Olá, meus amigos da TV Justiça, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. No nosso programa, a gente vai contar com 3 alunos, estudantes de Direito, que farão perguntas a respeito da matéria que trabalhamos durante toda essa semana envolvendo a tributação na propriedade. Estamos aqui com a Larissa, com o Jadson e com a Ellen, e farão perguntas a respeito dos temas, que abordamos durante o nosso programa. Vamos lá, Larissa? Bom, professor, quais são as fontes formais do direito tributário? Importante quando a gente fala de fonte, é que a fonte ela sempre é a origem de uma determinada norma, de uma determinada norma, conduta que eu quero regular no direito. Então, no artigo 96 do CTN, nós temos que as fontes, as origens de qualquer norma que regula o direito tributário, principalmente se origina da lei. Quando a gente fala de direito público, todos os atos da administração pública precisam necessariamente estarem previstos em lei. Então, portanto, a lei, tanto lei ordinária quanto lei complementar, é a fonte primária, principal dentro do direito. Nós temos outras normas que acabam também nos ajudando, regulando condutas de direito tributário. Então, quando eu quero conceituar uma determinada norma, melhor interpretar um contexto já previsto na lei, eu posso trazer um decreto, eu posso trazer outras normas, como uma portaria, uma resolução, que pode nos ajudar a interpretação dentro do direito. Mas a fonte sempre ela será a origem de uma determinada conduta. E o artigo 96 do CTN é que hoje regula para nós quais são as fontes primárias e secundárias dentro do direito. Então nós temos a lei como principal fonte do direito, nós temos os tratados internacionais, que têm um papel muito importante para evitar inclusive a bitributação, a tributação no Brasil e em outros países. Temos também os decretos, como eu bem comentei, e as outras normas que diríamos normas complementares, como portaria, resoluções e outros atos normativos. Maravilha? Vamos ao Jadson agora. Professor, o que é incidência tributária? Interessante pergunta, A incidência tributária é onde começa todo o ordenamento jurídico do direito brasileiro. Quando nós falamos em tributação, a tributação ela sempre decorre da lei. Então eu preciso de uma lei determinando uma certa hipótese de incidência e essa hipótese ela vai definir essa incidência tributária. Pensamos o seguinte, toda vez que eu tenho dentro de uma determinada sociedade alguns atos que eles praticam entre si, eu posso escolher aqueles atos para serem tributados. Então eu tenho um fato social, ser proprietário de um imóvel, ser proprietário de uma casa, auferir renda, e esses atos sociais eu quero tributá-los a partir de agora. Para isso, então, eu preciso definir essa hipótese de incidência tributária. Esse fato social, que a partir do momento que eu escrevê-los em lei, deixam de ser um fato comum, um fato do dia a dia, e passam a ser um fato jurídico. E esse fato jurídico ele vai ter um papel importante, porque ele vai gerar a tributação. Quando eu escrevo na lei ser proprietário de um imóvel urbano, a partir deste momento, isso cria uma hipótese de incidência. Hipótese porque ainda não aconteceu no mundo real. Eu preciso que um sujeito, seja ele pessoa natural, seja ele pessoa jurídica, pratique esse ato no mundo concreto. A partir do momento que eu crio essa hipótese e essa hipótese se converte num fato, esse fato gera o dever de pagar. Todos os fatos tributáveis são fatos que antes eram meramente fatos sociais e que agora passam a ser tributados. Então, quando eu digo incidência tributária, nada mais é do que uma determinada conduta praticada pelo particular, pessoa natural ou pessoa jurídica, que por estar escrito em lei, ele pode gerar o efeito da tributação. Então, a hipótese de incidência tributária do IPTU, ser proprietário de um imóvel urbano. A hipótese de incidência do IPVA, ser proprietário de um veículo automotor. Todos esses atos foram escolhidos em lei e também previstos na Constituição para que possam ser tributados. Então, essa incidência tributária nada mais é do que a normatização jurídica desse fato social, gerando efeitos que nós bem conhecemos, que é o efeito da tributação na propriedade. Maravilha? Vamos a Ellen? Professor, embarcações e aeronaves são tributadas pelo IPVA? Importante, A gente comentou na aula essa semana que a tributação na propriedade, ela tem um efeito, um impacto social muito grande. Toda vez que você aufere renda, toda vez que você revela riqueza através da sua casa, através do seu carro, ela será tributada pelos impostos que conhecemos na Constituição. Contudo, a Constituição, no artigo 155, ela trabalhou o veículo automotor de forma muito ampla, Quando nós analisamos o artigo 155 da Constituição, mais precisamente no inciso 3, lá diz que ser proprietário de um veículo automotor
sofre a incidência de IPVA. Mas qual seria o alcance desse veículo automotor? Porque pensam com a gente, né? Se nós falamos em veículo automotor, seria qualquer tipo de veículo que tem propulsão própria, né? E sendo por motor, sofreria a tributação do IPVA. Ocorre que o Supremo ele fez uma interpretação mais limitadora, mais restritiva dessa tributação. Em que sentido? Quando ele designou o IPVA sobre veículo automotor, ele só disse que vai incidir IPVA se o veículo automotor for terrestre. Com essa determinação, limitando, né, o alcance da hipótese de incidência, limitando a hipótese tributária para veículo automotor terrestre, nós excluiríamos, então, as embarcações marítimas, excluiremos as aeronaves, que revelam um potencial de patrimônio alto, uma riqueza alta sobre os proprietários, né? Seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa natural. Então, por uma interpretação restritiva que o Supremo analisou a respeito desse comando constitucional, hoje não se pode tributar nem embarcação marítima, nem aeronaves com relação ao IPVA. Tem outras tarifas administrativas, outras taxas que podem ser cobradas, mas imposto sobre esse tipo de veículo automotor não, por em razão dessa interpretação que deve ser um veículo automotor de âmbito terrestre. Maravilha? Vamos lá, Larissa. Professor, mas o que a Constituição realmente fala sobre o limite de tributar? É importante porque a tributação, ela envolve um poder que o ente político recebeu da Constituição. Quando nós usamos a expressão competência tributária, o que é a competência? É um poder que a Constituição ofertou aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para que eles possam nos tributar. Então, toda vez que eu revelo uma riqueza, essa riqueza, por definir a minha capacidade contributiva, ela será o elemento, o critério orientador para saber se eu vou pagar muito imposto ou pouco imposto. Então, eu diria que um dos pilares importantes das limitações ao poder de tributar estão revestidas pelos princípios tributários. E um dos princípios mais importantes que reveste o direito na hora de quantificarmos o quanto o sujeito vai pagar é o chamado princípio da capacidade contributiva. Esse princípio está definido no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E nela ele diz que aquele que tem pouco potencial financeiro deve participar em menor grau na arrecadação tributária. Então é aquele jargão de quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Quanto mais riqueza aquele contribuinte revela, maior será o grau de participação dele na arrecadação. Então, essa limitação, é claro que não apenas abarca a sua capacidade contributiva. Nós temos outros princípios importantes, como, por exemplo, o princípio do não confisco. Eu posso tributar a propriedade, porém, a alíquota, né, o percentual que eu vou retirar da sua riqueza e reverter como dinheiro público ao Estado, ele não pode ser de cunho confiscatório. Então, o artigo 150 da Constituição, inciso 4, ele delimita que todo o tributo, ao ser quantificado, ele precisa ter uma medida de proporcionalidade, razoabilidade. Esse critério hoje ele é visto de forma subjetiva, então não há um parâmetro. A partir de qual percentual se demonstra confiscatório? Vou dar um exemplo, quando a gente trabalha com impostos que incidem com relação a bens de consumo, se aquele bem de consumo é um bem de consumo que eu não quero favorecer a utilização por parte do sujeito, eu posso tributar de forma bem desproporcional. Agora, quando eu falo em propriedade, o direito de propriedade é um direito constitucional. Então, quando eu vou calcular o IPVA, quando eu vou quantificar o IPTU, o imposto de renda, eu não posso definir uma alíquota muito alta a ponto de desestimular, por parte do particular, o exercício desse direito constitucional. Se a gente pagasse, por exemplo, de IPVA o mesmo valor do carro, ninguém teria hoje carro no Brasil. Então, a ideia é trazer uma certa sintonia entre o valor do tributo e o bem que eu estou tributando. Pensando tanto na capacidade contributiva do sujeito que está pagando, como também pensando no não confisco, em fazer uma tributação de forma proporcional, de forma razoável, a não comprometer o direito do proprietário. Maravilha? Vamos lá, Jadson? Professor, quais características que o Estado analisa para determinar se uma propriedade ela é rural ou se ela é urbana? Olha só, né? Quando a gente define a propriedade, o conceito ele é amplo. Propriedade é aquela pessoa que, pelo Código Civil, tem aquelas 4 prerrogativas, né? De gozar, usar, reaver e dispor sobre o imóvel. No direito brasileiro, no direito tributário, nós tributamos tanto a propriedade urbana, sendo esta de competência do município,
Então, no artigo 156 da Constituição Federal, inciso 1, o município recebeu a autorização constitucional, que a gente chama de competência, para tributar sobre a propriedade urbana. Quando nós falamos em propriedade rural, essa propriedade rural é definida pela Constituição no artigo 153. E lá nesse artigo ela determina que compete à União tributar a propriedade rural. Agora, para eu poder tributar esse imóvel, essa propriedade, eu preciso defini-la com relação à sua utilização. Se ela é urbana ou se ela é rural. Na legislação brasileira, nós temos dois critérios para definir o que o Jadson nos perguntou, para definir se a propriedade ela vai ser urbana ou se ela vai ser rural. O primeiro critério, que seria a regra no direito tributário, é o critério da localização. Então, lá no CTN, no artigo 32, parágrafo 1º, o CTN determina que será urbano aquele imóvel definido em lei municipal como um imóvel urbano. Então, se eu tenho uma lei orgânica do município, se eu tenho uma lei que delimita, né, que aquela parte geográfica, aquele território é um território urbano ou urbanizável, ele passa, então, a sofrer a incidência do IPTU. O artigo 32 do CTN, parágrafo 1º, vai além. Ele diz que, além de ter uma lei atribuindo aquele espaço geográfico como um espaço urbano, é necessário que ele tenha melhoramentos urbanos. Então, o parágrafo 1º diz que, dentre esses melhoramentos, pelo menos 2 devem estar presentes próximo ao imóvel. O artigo 32, parágrafo 1º, fala sobre iluminação pública, ele fala sobre posto de saúde, sobre escola pública num raio de até 3 quilômetros da propriedade. Ele fala sobre saneamento básico, sobre calçamento, sobre meio-fio. Então, essa lista de melhoramentos que traz a uma determinada região o seu caráter urbano precisam estar presentes naquela localidade para que, então, se a lei atribui esse poder dela ser urbana, eu qualifique, então, passível de tributação de IPTU. Essa é a regra, a localização. Contudo, eu posso também ter a regra com relação à destinação da propriedade. Imagine um imóvel localizado em área urbana, tem os melhoramentos, a lei do município diz que é urbano, porém a destinação daquela propriedade é apenas rural. Nesse caso, a gente vai aplicar o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que nos diz que se a destinação for de exploração rural, apesar de localizada em área urbana, ela não verá a tributação de IPTU. Ela será tributada de ITR. Finalizando esse raciocínio, portanto, para definir se o imóvel é urbano ou rural, primeiro olha-se a localização, e se a localização é o elemento que constrói um raciocínio de que o imóvel é mais urbano, verifique se há destinação rural, porque nessa hipótese nós teríamos uma exceção. Mesmo o imóvel estando localizado em área urbana, ele fará o pagamento de ITR por ter uma destinação de exploração rural. Maravilha? Vamos ao nosso intervalo e na volta continuaremos falando a respeito sobre a tributação na propriedade. Até já. Olá, meus amigos, voltamos ao Saber o Direito Responde, contando aqui com a participação de 3 estudantes, abordando questões a respeito do curso que nós tivemos essa semana sobre a tributação na propriedade. Vamos lá? Ellen? O inquilino pode ser considerado contribuinte do IPTU, professor? Interessante a pergunta, né? A gente já falou que a propriedade urbana, tanto a rural, ela pode ser então tributada de IPTU, se for urbana, e ITR rural. A questão é que é muito comum, né, a locação desses bens. Então, eu, como proprietário, tenho o poder de dispor do imóvel, como também tenho o poder de locar esse imóvel. E aí, na locação, é muito comum que se convenciona em um contrato particular que o inquilino é que ficará responsável, durante a permanência no imóvel, a pagar esse IPTU. É muito importante esclarecer que o direito civil estabelece que o contrato é como se lei fosse entre as partes. Então, nós temos um princípio, né, do pacta sunt servanda, que é aquela autonomia de vontade, quando pactuada por um instrumento, tem valor jurídico. Então, caso o inquilino não cumpra o seu dever de pagar o imposto a qual ele se vinculou pela assinatura do contrato, ele pode sofrer implicações no âmbito civil, através de ação de regresso. A questão é que, no caso do direito brasileiro, no direito tributário especificamente, o tributo incide não sobre o inquilino, ele incide sobre o proprietário. Então, toda vez que eu convenciono essa cláusula particular, dizendo que é o inquilino que ficará responsável, isso não tem valor para modificar o sujeito passivo da relação.
Quando a gente olha, né, a fundamentação jurídica desse argumento, o artigo 123 do CTN, ele estabelece que convenções particulares, salvo disposição de lei, não podem alterar a sujeição passiva do tributo. Então, para nós, quem é o contribuinte do IPVA? É o proprietário do bem imóvel. Se é o proprietário e eu, por uma questão particular, convenciono que é o inquilino que ficará responsável por esse dever, isso tem valor no âmbito civil, mas no âmbito tributário, não. De forma prática, como que isso pode acontecer? Eu convenciono com o inquilino que ele vai pagar. Se ele não paga, quem vai sofrer as consequências de uma possível execução fiscal é o proprietário, não o inquilino. E não adianta, na minha ação, né, nos meus embargos à execução fiscal, na minha defesa, apresentar esse contrato particular. Porque o CTN ele afasta qualquer aplicação de convenções particulares que venham a modificar a lei. Se a lei fala que quem responde ao proprietário, é ele que terá que pagar. Novamente, reforço que em âmbito civil, essa cláusula, esse vínculo, tem valor jurídico e pode ser buscado por uma ação de regresso. Mas em âmbito tributário, o carnê continuará sendo enviado em nome do proprietário e ele é que responde por qualquer omissão praticada pelo inquilino durante o período de locação. Maravilha? Vamos lá, Larissa? Professor, a obrigação tributária é compulsória? Importante, a gente comentou que a incidência do tributo é o que faz nascer a obrigação. Então, se eu escrevo na lei ser proprietário de um imóvel, eu passo a pagar IPTU a partir do momento que eu compro esse imóvel, será que eu tenho a opção de dizer não quero pagar esse ano, não posso porque minhas contas estão apertadas, né? Meus amigos, o artigo 3º do CTN, ele estabelece as características de um tributo. E lá no artigo 3º ele diz que tributo é uma prestação pecuniária, uma obrigação de dar, instituída em lei, só que ela é da modalidade compulsória. Até o próprio nome, né, obrigação, já nos vincula ao cumprimento de um dever. Toda vez que nós, então, pactuamos que a obrigação tributária nasce da lei, essa lei, quando praticada no mundo real, gera o vínculo obrigacional, ou seja, ela é compulsória. Eu não posso escolher se eu quero ou não pagar o tributo. Se eu praticar o fato gerador, ser proprietário de um imóvel urbano, eu sou obrigado a pagar IPTU. E nós vimos, né, que a modalidade mais natural de extinção de um tributo é pagando em dinheiro. Então, através do pagamento desse dinheiro, eu consigo, então, quitar a minha obrigação tributária. Quando eu tenho uma questão, né, envolvendo ausência de capacidade contributiva, eu preciso recorrer ao fisco para buscar uma modalidade de parcelamento, né, ou uma negociação tributária, que na mais natural das vezes ocorre através do parcelamento. Programas de refinanciamento que o Estado promove para viabilizar o pagamento do tributo. Porque na ausência do pagamento, eu teria que executar meios, né, praticar meios de execução do contribuinte. Só que o Estado também ele busca, né, um meio mais conciliador de fazer essa quitação. Por esse motivo, há essa necessidade, né, de que se a obrigação é compulsória e eu não tenho como cumpri-la, buscar uma outra forma de exercer essa obrigação por parte da lei. Maravilha? Vamos lá, Jadson. Professor, quais os critérios utilizados pelo Estado para determinar o valor de um tributo a ser pago pelo proprietário? Maravilha. Então, a gente tem a tributação, que será sobre a propriedade, só que eu preciso eleger limites para essa tributação. Então vamos falar sobre o IPTU, né, que é o imposto que mais incide com relação ao direito de propriedade. A Constituição ela estabelece no artigo 156, parágrafo 1º, 2 limites importantes na tributação. Então nós podemos ter uma tributação envolvendo o valor do imóvel. Quanto mais alto for o valor do meu imóvel, mais imposto, mais IPTU eu vou pagar. E aí cada legislação municipal é que vai colocar as suas regras, né? Qual é o percentual, qual é o limite. Então, ao definir a alíquota que incidirá sobre o bem, sobre o valor do bem, ela será levada em consideração o valor venal. É o que nós chamamos do direito tributário de progressividade fiscal. É aquela progressividade que tem um único interesse arrecadador. E esse interesse arrecadador levará em consideração a sua capacidade. Lembra que comentamos, né, da capacidade contributiva, que é o parâmetro que eu escolho para tributar o sujeito. A capacidade contributiva ela é revelada pelo valor do imóvel. Então, quanto maior é o valor venal do imóvel, significa que ele pode participar mais nessa arrecadação. Um outro limite importante estabelecido dentro da Constituição é que também nós vamos observar a capacidade contributiva pela progressividade, mas também a localização e o uso do imóvel. Então imagine, né, que se o imóvel ele exerce uma atividade empresarial dentro da propriedade,
Se eu uso o meu estabelecimento com fins comerciais, eu posso vir a pagar mais IPTU, porque eu demonstro que a propriedade está sendo explorada com o objetivo de aumentar a riqueza. E agora, a localização, imóveis mais bem localizados, né, geograficamente na sua região, podem também sofrer uma tributação mais alta. Então, basicamente, vamos olhar sempre dois limites. No caso do IPTU, analisaremos a respeito do valor venal do imóvel, e aí eu posso ir progredindo, ou em razão também da localização e o uso do bem. Maravilha? Vamos lá, Helen? O indivíduo sem capacidade civil pode sofrer tributação de imposto? Importante. A gente sabe que a capacidade civil, quando a gente olha a validade de um negócio jurídico, ela é relevante, né? Os negócios jurídicos que são feitos por agentes que não são capazes, podemos dizer que eles são nulos ou anuláveis. No direito tributário, o que determina se você vai pagar ou não um tributo, ainda mais um tributo sobre a propriedade, é ser proprietário. Então, a única pergunta que nos interessa dentro do direito tributário para qualificar se você vai pagar o imposto é se você praticou o fato gerador. Qual é o fato gerador do IPTU? Ser proprietário, tanto de um imóvel urbano e, se for rural, o ITR. Então, para nós, a ausência de capacidade civil, ela não é um elemento que descaracteriza a capacidade contributiva, a capacidade tributária. Por esse motivo, nós temos dois dispositivos, né, no CTN que determina, no artigo 126, inciso 1, que a capacidade tributária, que é o seu poder para pagar, independe da sua capacidade civil. Então, eu posso ter uma pessoa dona de um imóvel, até por uma antecipação de herança, ou porque foi presenteada de alguma forma, e recebe um bem imóvel como propriedade, passa a responder pelo IPTU. É claro que a legislação reconhece a dificuldade de se cobrar IPTU desse menor, dessa pessoa que não tem capacidade contributiva. Por isso, nesse caso, o que ela fez? Estipulou no artigo 134 do CTN, no inciso 1, que são os pais que respondem pelo tributo dos seus filhos. Então, o filho pratica o fato por ser proprietário, mas quem vai, de fato, responder por aquela obrigação é os pais, em razão da ausência da capacidade civil. Então, guardem que a capacidade civil não é elemento que define a capacidade tributária. Você paga independente de tê-la ou não. O que ocorre é que, se não tem capacidade civil, a dificuldade de se cobrar o tributo desse menor, ela se torna inviável. Portanto, a própria lei estabelece que, nesta hipótese de ausência de capacidade civil, os pais é quem responde pelos tributos dos seus filhos menores. Maravilha? Vamos lá, Larissa? O que significa o ganho de capital? O ganho de capital, ele é uma expressão muito utilizada no imposto de renda, né? Porque quando você compra um imóvel, você paga um determinado custo de aquisição. Só que quando você vai vender, se passa um largo espaço de tempo entre a data da aquisição e a data da venda, pode ser que aquele imóvel tenha se valorizado, seja por elementos que você próprio construiu no imóvel, né, benfeitorias, aumento de área construída, ou às vezes em razão de melhorias urbanas que o local passa a ter em razão do tempo. Toda vez que usamos essa expressão ganho de capital, é para definir o preço, né, a variação entre o preço de aquisição e o preço de venda. Então, quando eu compro um imóvel, por exemplo, por R$200 mil, 10 anos depois eu resolvo vendê-lo e ele vale hoje 300 mil, perceba, entre o preço de aquisição, que era 200, e agora o preço de venda, nós tivemos um aumento, tivemos uma elevação. No meu exemplo, se o imóvel custava 200 e eu estou vendendo a 300, tivemos um ganho de R$100 mil. Então, esse valor que representa, né, o resultado entre o preço de venda menos o preço de aquisição, quando ele for positivo, essa diferença significa que você teve um ganho. E esse ganho veio do imóvel, por isso nós chamamos de ganho de capital. O ganho de capital na tributação do imposto de renda, ele é feito de forma diferenciada. Então, nós não usamos as faixas de renda padrão, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, mas existe uma faixa própria de tributação sobre esse ganho. Toda vez que você vende um imóvel por um valor de aquisição, de venda maior do que aquele que você adquiriu, você só vai pagar imposto sobre esse ganho, esse efetivo ganho. É claro que a legislação do imposto, ele tenta facilitar a vida daquele sujeito que não tem como habitualidade compra e venda de bens. Então, nós aqui particulares, né? Quando queremos vender a nossa casa, a gente pode se valer de certos benefícios, como, por exemplo,
Se eu não vendo, né, nem comprei, nem vendi uma casa nos últimos 5 anos, se o valor de venda for até 440 mil, eu tenho um benefício de isenção. Então, apesar de eu ter o ganho de capital, o valor que eu vendi é maior do que o preço que eu comprei, né, que é o preço de aquisição, só que esse ganho não será tributado em razão de uma dispensa prevista em lei. Mas são casos específicos. A regra é que toda vez que eu represento um ganho de capital, eu vou pagar imposto de renda sobre esse ganho, e é uma tributação toda específica e uma tabela específica para esse tipo de situação. Maravilha? Jadson. Professor, como uma pessoa ou entidade adquire a imunidade tributária? Muito bem. A gente estava comentando aqui na última pergunta que é possível que você sofra uma dispensa do dever de pagar. Então, no exemplo que eu estava dando de ganho de capital, naquela situação em que eu faço uma compra e venda maior que 5 anos e o meu limite de valor é de 440 mil, eu tenho direito a uma isenção. A pergunta do Jadson é interessante porque nós temos uma distinção importante entre isenção e a imunidade. Então, veja, a imunidade é um benefício que mora na Constituição Federal. Então, quando eu falo que, por exemplo, a igreja hoje tem uma imunidade, não paga imposto, significa que ela teve um benefício da Constituição e esse benefício a dispensa desse dever compulsório de pagar o imposto. Ela não paga por ser uma entidade religiosa. Os entes públicos, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios também não pagam, porque eles têm o benefício da imunidade recíproca. Todas essas dispensas que eu aqui comento são dispensas que estão escritas na Constituição. Então, para que nasça uma imunidade, que eu preciso? Trazer essa matéria na Constituição. Então, nós temos imunidades originárias, que foram construídas em 1988, né, com o nascimento da Constituição Federal, mas o poder derivado da Constituição me permite incluir novas imunidades tributárias. Só que, para isso, eu preciso fazer a chamada emenda na Constituição. Então, eu faço uma alteração constitucional, mediante o quórum qualificado exigido pela Constituição, e eu posso criar uma emenda. Nós tivemos, por exemplo, em 2013, a criação da emenda constitucional de número 75. E ela carregou na sua letra de lei, né, na sua letra constitucional, alguns benefícios de imunidade de imposto para CD, DVDs de âmbito musical. Então, esses bens de consumo passaram a ser imunes a partir de 2013, em razão da emenda constitucional 75. Queremos, então, agradecer a você que durante essa semana nos acompanhou, estudando a respeito da tributação na propriedade, agradecer aos alunos. Espero ter clarificado um pouco melhor como funciona a tributação com base nas regras constitucionais e legais. Então, despeço vocês e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.